É quinta-feira, 13 de janeiro, 9 da noite, e a esta hora a RTP SIC e TVI transmitem o debate entre António Costa e Rui Rio. Em alternativa, há o Big Brother Famosos, onde há discussões mais interessantes. Seja como for, estou convencido que é hoje que o Comitê Central atingirá 1 milhão de visualizações. Comitê Central número 37, emissão de 13 de janeiro de 2022, convosco, como sempre, Alberto Gonçalves, Carlos Guimarães Pinto e eu próprio, Tiago Dores. Hoje vamos continuar a falar dos debates, porque os debates continuam. Vamos tentar perceber se os cidadãos isolados por causa da Covid têm direito de continuar a ser cidadãos. No Camarada da Semana vamos falar de um partido de extrema-esquerda que continua a não surpreender, e na sessão de esclarecimento vamos responder a uma questão sobre impostos que infelizmente continua a não estar na ordem do dia. Alberto e Carlos, vamos começar pelos debates. Agora prestem atenção, por favor, a isto, desliguem o Costa com o Rio, ou podemos fazer como aquelas estações de televisão que não têm direitos de transmissão dos jogos de futebol e põem num cantinho o debate. Podemos pôr num cantinho em direto e vamos comentando por cima. Enquanto fazemos o relato, não é? As incidências, exatamente. Está a decorrer neste momento o debate, portanto, em princípio, não nos vamos pronunciar sobre ele, embora seja provável saber do que é que se vai falar. Provavelmente será Costa e Rio a decidirem quem fica em primeiro, quem fica em segundo, quem é que vai realmente ao volante, quem é que vai no lugar do morto. O Rio tem bastante experiência nestes últimos 6 anos a fazer-se de morto, portanto provavelmente será essa a solução. Alberto e Carlos, nos debates da última semana houve algum que vos tenha chamado particularmente a atenção? Houve algum onde se tenham explanado de forma especialmente clara ideias para o país, pontos de vista ideológicos até muito interessantes, ou não havendo, o que é que acharam dos bufetões entre o Chicão e André Ventura? Parece-me que foi o ponto alto desta semana. Acho que em termos de entretenimento, definitivamente esse foi o ponto alto. Ninguém percebeu basicamente o que estava ali a acontecer, mas em termos de entretenimento, tanto é assim que foi o único debate que deixaram ir para além dos 25 minutos. Aquilo teve... Merecia prolongamento, sem dúvida. Sim, teve prolongamento, efetivamente teve prolongamento, teve mais 10 minutos que os outros, porque via-se estava ali a concorrer bem com o Big Brother Famosos, e houve muitos gritos, ninguém percebeu muito bem o que estava a passar ali, mas houve gritos e frases interessantes, e frases bastante interessantes, e depois ainda houve, como há no futebol, aquela parte dos comentários depois, que também foi interessante. Quer dizer, a CNN depois entrevistou cada um dos candidatos depois do debate, e ainda houve lá uma acusação do Chicão de que andavam a fumar drogas lá no Chega, com aquela coisa do quarto pastorinho e tal. Eu acho que em geral, a primeira coisa nos debates, tiveram, para minha surpresa, muito pouca audiência. Okay? As audiências que apareceram por aí, eu digo isto para minha surpresa, porque obviamente não é ironicamente, eu estava à espera que não tivessem audiência de Big Brother, mas ainda assim foi muito pouca, mesmo aqueles debates que oferecem um espetáculo televisivo mais próximo do Big Brother, em termos de audiência foram bastante baixos, portanto dificilmente decidirão alguma coisa. Aqueles que estiveram em canal aberto um pouco melhor, mas ainda assim o resto foram todos vistos por nichos, muito possivelmente nichos altamente politizados. Eu vejo isso pelas redes sociais. Temos o Twitter, que é um nicho mais politizado, que se discutiu muitos debates, mas depois chegas ao Facebook e são as imagenzinhas das florzinhas, não sei o que, do habitual. Portanto, o nicho menos politizado passou ao lado, porque aquilo teve mesmo muito poucas audiências. Em relação às pessoas que estiveram ali a debater, acho que cada uma acabou por seguir o seu estilo, não é? O estilo que se calhar se esperava de cada um deles e que lhes era natural. Acho que a primeira ronda de debates ainda houve ali algumas tentativas de cada uma das pessoas de fugir àquilo que é o seu estilo, para fingirem um outro estilo diferente, mas depois eu acho que até se farta, não é? Porque é que eu hei de estar aqui a fazer este acting quando nem sequer funciona muito bem? E depois cada pessoa foi ao seu estilo, e isso torna a coisa interessante.
porque se vê o que acontece quando temos uma pessoa com um estilo mais agressivo e uma pessoa com um estilo mais calmo a debaterem entre si. Quando temos duas pessoas com um estilo mais calmo, como foi o caso do PSD e a IEL, aparecem depois algumas ideias, não vou falar demasiado sobre isso, mas aparecem ali algumas ideias, bem ou mal, mas independentemente daquilo que se acha sobre isso, consegue-se perceber. E quando se encontram duas pessoas com um estilo mais aguerrido, cria-se um certo espetáculo televisivo, é verdade, quer dizer, não é um grande espetáculo político, mas é um espetáculo televisivo interessante de seguir, como foi o caso de ontem entre o Chicão e o André Ventura. Nesse pós-match que estavas a falar, Carlos, eles acabaram por concluir quem é que era mais seminarista ou não, porque pronto, foi um dos pontos que foi levantado durante... Não sei se conseguiram perceber qual deles era o mais beato, se lá está, se foram a penaltis para decidir isso ou não. Houve ali uma certa competição, mas honestamente acho que nessa competição, e se formos olhar precisamente para aquilo que são os valores, efetivamente os valores cristãos, certamente que o Chicão fica à frente, porque mal ou bem ele acredita mesmo naquilo, não parece estar a alavancar naqueles valores para popularidade, mas é alguém que verdadeiramente acredita naqueles valores, ao contrário do que acontece com o André Ventura, que diz de acreditar nestes valores, tira lá as fotografias na igreja, mas depois tem uma cultura política que se afasta bastante daqueles que são esses valores, e parece-me que o Chicão definitivamente está mais próximo do próprio CDS, estará mais próximo desses valores do que propriamente o Chega de André Ventura. O Chega de André Ventura tem uma identidade distinta dessa que são esses valores, que passa essa identidade... Tem uma identidade bastante fluida, não é? Que tem esses valores, isso é diferente. Essa identidade é importante fingir que se tem esses valores, o que não quer dizer que se tenha. E de resto, não houve assim particulares novidades. O Rui Tavares continua com aquelas... O Rui Tavares que teve, em geral, para os objetivos dele, uma boa prestação, mas em todos os debates que ninguém viu, portanto, aqueles debates foram lidos pelas pessoas do livro. Eu gostava de introduzir outra analogia futebolística, já que falámos em prolongamento. Boa, estamos fortíssimos hoje, vamos a isto. Que talvez explique a baixa audiência dos debates. Eu, quando era miúdo e gostava de futebol, quando havia campeonatos no mundo, eu ia ver o calendário cada dia do campeonato e havia sempre 3 ou 4 jogos, não é? E pá, ia haver sempre 1 ou 2 ou 3 jogos que não... Não vias o Honduras-Áustria, por exemplo. Exato, Honduras-Áustria, o Paraguai-Irão, claro. Aqueles jogos que não interessavam. E o facto de haver muitos debates faz com que isto esteja cheio de Honduras-Áustria. Quem é que vai ver o Rui Tavares com a senhora do PAN? Pelo amor de Deus, quer dizer, nem a mãezinha do Rui Tavares, ou a mãezinha da senhora do PAN. Acho que dificilmente... Há muitos debates que uma pessoa não... Mesmo por obrigação profissional, uma pessoa lá se arrasta em última instância, mas quem não tem obrigação nenhuma não vai ver isso, é evidente. É um partido ali de um nicho muito específico, que elegeu ali uns deputados, nem se percebe bem como e sobretudo não se percebe porquê, e é um partido de um sujeito só, por exemplo, como é o caso do Dr. Tavares, que não quer eleito para coisa nenhuma, quando o partido elege alguém, não elege ele, ainda por cima. Mas à parte dessas questões, quer dizer, o que é que eles poderiam discutir ali de relevante para um número razoável de pessoas? Nada. E como isto está cheio desses jogos apagados que ninguém se interessa, é natural que as pessoas não queiram ver. É evidente que haverá 2, 3, 4 debates que tenham uma audiência superior aos outros. O facto dos canais abertos, de alguns passarem canal aberto, ajudará com certeza. Agora, ninguém está à espera que o país pare para ver, se calhar, debate nenhum. Claro. Ao nível da espetacularidade, realmente Francisco Rodrigues dos Santos teve o seu mérito, acho eu, porque ele tinha também a necessidade muito forte, muito premente, de se demarcar fortemente da Iniciativa Liberal e do Chega, e por isso teve que entrar nesses debates de forma bastante contundente, e isso trouxe algum espetáculo, pelo menos. Ele não podia passar despercebido, ele não tinha hipótese, quer dizer. Tinha que marcar uma posição clara para tentar eventualmente até salvar o partido, e nesse aspecto acho interessante e francamente não tenho nada contra a berraria, porque se há quem se defina politicamente também por aí, é importante que percebamos isso e que de facto isso também se torna relevante como mensagem política. Claro, o nível dos debates, em alguns casos, não é famoso, para dizer o mínimo, mas também não devemos ser demasiado púdicos nestas matérias. Os debates são feitos há um propósito de conflito ali, quer dizer,
Não, claro. Elogiar os debates pelo extremo grau de civilidade e de cordialidade, mas não parece que seja esse o critério para avaliar o mérito. Mas deveria ser, não é? Deveria para ser mais neste formato, objetivo. não é? Sim, desculpa. Pois, não faz mal. Desculpa, no sentido de informar, Carlos. Sim. Os debates nunca foram isso. Carlos, mas deveriam ser. Nós olhamos para aquele debate e não é da minha área política, mas toda a gente fala muito nesse debate, no debate entre Álvaro Cunhal e Mário Soares, que teve 5 ou 6 perguntas e demorou 3 horas, e deixaram que demorasse, e foi, quer dizer, ainda hoje é uma coisa histórica, um documento histórico em que se expuseram 2 visões daquilo que poderia ser o Portugal pós 25 de Abril. Eu acho que era importante que houvesse isso, quer dizer, que houvesse... Nada contra. E continuo a insistir neste ponto. Nós, a esta hora que estamos a transmitir isto pela primeira vez, muita gente está a nos ouvir em podcast, portanto não sente isso, mas a esta hora está a decorrer um debate mais longo. Mas nós tivemos debates de 25 minutos, que claramente não dão para isso. Claro que com um estilo que eventualmente o Francisco dos Santos e o Ventura trazem para os debates, é muito difícil debater ideias de qualquer forma. Mas mesmo para quem quer debater ideias, 25 minutos, é muito pouco, e não é por falta de tempo de antena, é isso que me deixa, se me dissessem, as televisões privadas têm que restringir o tempo de antena porque têm outros programas que vêm a seguir e não podem, não, porque depois passa-se 25 minutos com o debate e meia hora a comentar o debate logo a seguir. Pois, portanto, é preciso dar espaço, é de facto preciso dar espaço de antena a quem se está a candidatar às eleições, mas também é preciso dar espaço de antena a quem já tem tido uma vida política, depois tem que ganhar a vida a comentar quem tem uma vida política atualmente, e portanto há que garantir espaço também para isso, não é? É como se as pessoas precisassem de ajuda para de uma tradução, decidir o que pensam. Sente-se um bocadinho que tem que vir aquelas notas no final, quanto é que ficou o jogo e tal, para ver... que perde-se mais tempo a tentar avaliar aquilo que aconteceu ou a tentar influenciar a avaliação que as pessoas têm do que propriamente a tentar ouvir aquilo que os candidatos têm para dizer, e numa realidade em que raramente as pessoas leem programas. Vamos ser muito claros, a maioria das pessoas não lê programas também já ouvi dizer que há programas de 600 páginas também. Pois, mas há outros de 15 que não ajuda nada a ler. É de 15 ou 10. Há uns que é uma monofolha, é só frente e verso. 9. Sim. Devia ser em podcast. Essa é a minha ideia. Deixo aqui aos meus colegas de iniciativa. Eu peço desculpa que tenho uma cadela a ladrar, mas isso... não faz mal, então também explanar a sua... Não é o debate do Ventura com o Chicão, é a minha cadela a ladrar. Não estás a rever o debate. Deixa lá. Sim. Eu sei que a propósito das pontuações, e Alberto, tu falaste das pontuações do Expresso a semana passada, eu por acaso estava a ver aqui na sequência do debate entre Francisco Sigo-as com muita atenção, não para ver o resultado dos debates, mas para ver Tem alguma piada ver a inclinação das pessoas que dão as pontuações? Este é engraçado, esta pontuação, porque pouparam imensas bolinhas. Isto são 10 bolinhas no máximo. Não deram quase nenhuma. Foi quase 0-0 este. O Ventura teve ali uns zeros e tudo. Teve uns zeros, exatamente. Teve ali uns zeros. Mas eu deixa só falar de uma pequena coisa. Em relação ao facto de os debates servirem sobretudo para explicar, para dar conta de uma perspectiva para o país, seja do que for, uma visão ideológica das coisas, nada contra, claro, mas o paradigma, Carlos, sobretudo para ti, Carlos, o paradigma dos debates televisivos foi estabelecido, ou pelo menos o primeiro grande debate televisivo foi aquele entre o Nixon e o Kennedy, em 1960. Ninguém se lembra de uma ideia que se tenha discutido aí. O que passou... Estabeleceu-se aí que ganhou mais bonito, não é? Ganhou mais bonito se for na televisão e ganha se calhar o que tinha mais densidade, ou não interessa, mas o Nixon ganhou na rádio. Quem ouviu pela rádio atribuiu a vitória ao Nixon. Quem viu pela televisão deu a vitória ao Kennedy. Ou seja, há uma impressão que se cria através da persona que eles definem, que os debatentes definem, que é o que vai decidir no fundo a vitória ou a derrota num debate. Isso é verdade. Não é exatamente mas é infeliz que seja assim, note-se. É infeliz que seja assim. Talvez, concordo contigo, provavelmente, mas quer dizer, é inevitável, se calhar, Carlos. O ideal era não se ver os candidatos, é o ideal, é a prova cega. Ou não ouvir, em alguns casos, ouvir. Sim, e não ouvir. É tirar a sorte. Se calhar dava jeito quando os candidatos eram feios, não é? Quando é entre Mário Soares, e isto fala
em defesa própria. Ao contrário de hoje, que são muito bem. Mas a televisão nessa altura tinha tanto grão que nem se percebia muito bem. Epá, percebia que estava ali um vulto, mas branco e tal. A definição era pobre. O Nixon soou muito durante o debate. Soou ao contrário do Príncipe André, que parece que não soou, exatamente. Bom, há quem tenha esse problema. Não veio a propósito, peço desculpa, lembrei-me disso, a propósito de sudações. É verdade. Se nós pensarmos, de acordo com essa avaliação, Costa perde quase todos os debates, quer dizer, já perde, faz péssimas campanhas e depois lá chega a primeiro-ministro de qualquer forma, portanto, mesmo sem ganhar eleições, não quer dizer que ganhe as eleições, não é? Nem por pouco sim, às vezes, exatamente. Sempre, não é? A propósito, aliás, na sequência de todos estes debates que têm sido, como percebemos, bastante esclarecedores, há um outro assunto que gostávamos de abordar ainda nesta primeira parte do programa e que tem a ver muito especificamente com as eleições e com o facto de, neste momento, segundo julgo saber, ainda não estar perfeitamente definido como é que se vai proceder, como é que as pessoas que estão confinadas e isoladas vão poder votar no dia 30. Também ainda falta um bocadinho, hoje é dia 13, estamos aqui a 17 dias das eleições, há muito tempo para resolver isto. Para dia 28 sim, até porque são só acho que 500 mil portugueses que se prevê estejam isolados no dia 30. Chama-se o vice-almirante, que agora é almirante, o agora almirante, e talvez resolva isto, mas de facto esta questão está em aberto. À hora que falamos ainda há muitas dúvidas sobre como é que se vai processar o voto das pessoas que estão isoladas, se há um horário especial, enfim, se junta toda a gente na mesma meia hora, tipo centro comercial em plena pandemia. Tem alguma informação nova e certamente relevante sobre este assunto, sobre como é que se vai proceder para resolver esta questão de quem está isolado? Nem nova nem relevante, eu acho que eles não fazem a mínima ideia, estão a ver o que é que conseguem. Eu dizia tu, não estava à espera que alguém com responsabilidades no assunto tivesse uma ideia especial. Vamos arriscar qualquer coisa. Agora, eu não acho que seja, acho que há aqui alguma... Faz-me impressão que se tente fazer esforço. Eles não fizeram esforço nenhum para resolver isto, é evidente. Mas que isto seja um assunto de elevada preocupação, e faz sentido que seja, mas não faz sentido que seja que as pessoas possam ser libertadas, digamos, por outros motivos. Que só o voto, ou seja, votar naqueles que restringem as liberdades das pessoas é que é importante para poder perpetuar todo este ciclo. Outras coisas que as pessoas, outras necessidades que as pessoas têm na vida, a vida não se esgota, a vida democrática, mesmo numa sociedade democrática, ou sobretudo numa sociedade democrática, a vida não se esgota no momento do voto. Há outras coisas para fazer, as pessoas têm que ganhar a vida, têm que fazer outras coisas. E para isso não há preocupação nenhuma. Agora, por influência do que vem lá de fora, reduziu-se o período de isolamento, não é? De 10 para 7 dias, e há países que já estão em 5, e iremos por esse caminho, espero eu. Mas, quer dizer, continua a ser a única preocupação é a questão do voto. É importante, claro que sim, e o Governo e as autoridades de saúde não prepararam nada relativamente a isso, como é óbvio, como se nota, e como tem sido, como é óbvio, como era expectável. Mas era importante que também se pensasse que não é só nesse momento que se esgota a utilidade das pessoas, e que era importante que as pessoas pudessem ter uma vida mais ou menos normal, para além do voto. Não basta ir lá votar, vamos só libertá-los ali 10 minutos para eles nos legitimarem e depois vão outra vez para casa. Se eles podem fazer isso, podem fazer outras coisas. Se as pessoas podem ir votar, também podem. É tipo aquela horinha que os presos têm direito para esticar as pernas, parece isso, fazer algum exercício e exercitar o polegar e o indicador com a caneta. Se há forma das pessoas votarem em segurança, também há forma de fazerem outras coisas em segurança, com certeza. A segurança não tem que ser dedicada exclusivamente ao voto. Eu não sei, talvez seja um problema da minha secção de voto, mas das últimas vezes que fui votar, acho que não tive ninguém a 30 metros de mim. A abstenção é tão elevada que eu acho que nunca me cruzei com ninguém. Também não aparece muita gente, não, na minha também. Exatamente, não. Com quem está na mesa de voto, que de facto tem contacto com algumas pessoas. Carlos, desculpa, queres dizer algo sobre este assunto? É de facto incrível que ainda se esteja a discutir isto há 2 semanas das eleições, e é particularmente chocante porque eu sinto que se houvesse uma sondagem qualquer que dissesse que as eleições podiam ser decididas a favor do PS com o voto daqueles que vão estar isolados, por esta altura já se tinha resolvido tudo. Se a vitória do PS dependesse da resolução deste problema, por esta altura já se tinha resolvido tudo. Só que temos uma máquina do Governo e do Partido Socialista que neste momento está focada puramente em campanha, tão focada puramente em campanha que nem se preocupa com aquilo que está para aquilo para o qual a campanha se destina, que é as pessoas irem
irem votar. Houve imenso tempo para preparar isto é uma... E de repente aparecem essas soluções completamente... Não fazem sentido nenhum, quer dizer, estamos a falar de concentrar todos aqueles que estão isolados, portanto, à partida terão uma maior probabilidade de estarem infectados, todos juntos. E se não estão, passam a estar. E se não estão, exatamente era isso que eu ia dizer, ou seja, estamos ali a concentrar um conjunto de pessoas com maior probabilidade de estar infectado, na mesma hora... A imunidade de grupo, eu até acho bem. Pode ser essa a estratégia. Agora a variável é fraquinha. Essa estratégia, mas não faz sentido. A variável, a variante, peço desculpa. Obviamente, se eu estivesse em isolamento e me dissesse, olha, tu só podes ir votar com pessoas que têm maior probabilidade de estar infectadas, acho que não dá um grande incentivo a ir votar, quando havia alternativas. Primeiro começar por aumentar o número de mesas, que é uma coisa óbvia. Isso que vocês veem aí nas vossas mesas de voto, eu por acaso não vejo na minha, até nas... Tem muita gente a tua. Tem abstenção, sim, alta. Estava lá filas, portanto eu esperei na fila, há algum tempo até. Portanto, haveria sempre essa possibilidade de estender um bocadinho, de ter mais mesas, isto planeado com algum tempo, poder ter mais mesas, garantir o que quer que seja. Agora, alterou-se a regra do isolamento para os 7 dias, que é basicamente adaptada exatamente àquilo que são as eleições, que a pessoa concorre ou tenta estar na votação antecipada, inscreve-se para a votação antecipada. Se estiver em isolamento, não vai votar na votação antecipada, mas já está livre 7 dias depois para ir à final. Se votar antecipadamente, depois deixa, mesmo que esteja isolada 7 dias mais tarde, já passou. Portanto, é essa basicamente a ideia. Mudou-se a regra. Mudou-se uma regra que supostamente é científica por uma razão puramente política, para desenrascar um problema político. Isto vai ser à portuguesa. Vamos estar na última semana a desenrascar uma coisa qualquer. Eu acho que isto pode ser bom. Eu acho que, porque eu tenho a ideia de que os mais soninhas face à Covid são de esquerda, ou tendem a ser mais de esquerda. E vão ficar todos em casa. Vão ficar em casa cheios de medo. Então ainda há esperança. A minha esperança é essa. Mas se forem 500 mil, desses 500 mil, quantos é que iriam votar? Pá, 27, não? Também não sei se representa assim tanta gente, mas é um ponto de vista. Tu não costumas trazer otimismo a este fórum, mas fico muito satisfeito. Mas às vezes lá acontece. Às vezes lá acontece. Muito bem, nós estamos a chegar ao fim da primeira parte, não sem antes agradecer o apoio do Azeite Talismã e dos hotéis Vila Galé, imprescindíveis para manter o Comitê Central independente e livre. Mais imprescindíveis ainda são os nossos ouvintes e espectadores, e para que possam contribuir para que o Comitê Central continue assim, independente e livre por muito tempo, podem fazê-lo através do MBWay para o número 912-480-091, 912-480-091, ou podem tornar-se patronos do Comitê Central em patreon.com/Comitê Central. A nossa primeira parte acaba por aqui, mas voltamos já de seguida com o Camarada da Semana. Ofereça bons momentos a quem mais gosta. Ofereça presentes Vila Galé. E o camarada da semana, ou a camarada da semana, é a Mariana Mortágua, deputada do Bloco de Esquerda, que por estes dias nas redes sociais, mais especificamente no Twitter, afirmou, e passo a citar, que o Bloco foi o único partido de esquerda que viabilizou todas as medidas de combate à pandemia. Fim de citação. Mariana Mortágua merece o nosso destaque esta semana pelo orgulho que demonstrou, exatamente, o aplauso de pé, ou vítimas da fome ou da pandemia, seja do que for, merece o nosso destaque esta semana pelo orgulho que demonstrou no facto de supostamente o Bloco de Esquerda ter apoiado todas as medidas de combate à pandemia. Há aqui mérito, Alberto? Há realmente, ou há parvoíce? O que é que, na tua opinião? Convém lembrar quais foram as medidas. Ela realça todas as medidas. Ou seja... ela não explicita se são boas
medidas ou se são péssimas medidas. No limite pode estar a fazer uma crítica ao Bloco de Esquerda, pode estar a desvincular do partido. Pois, porque não se percebe o tom, lá está, não se percebe o tom, é o que tem só escrito. As frases escritas às vezes não passa exatamente, não traduzem bem o que a pessoa sente. Mas eu presumo que fosse orgulho, que ela tenha que ela se orgulhe do Bloco ter viabilizado a interdição de parques infantis, a interdição de praias, a interdição de passeios, aqueles horários dos supermercados para as pessoas se acotovelarem todas nos mesmos períodos, durante as festas de Natal, as janelas abertas, e a troca de compotas. A questão dos supermercados para esta malta do Bloco de Esquerda e da extrema-esquerda em geral é que normalmente eles estão habituados a supermercados que têm mesmo muito poucos produtos e onde não justifica estar aberto muito tempo porque também não há nada para comprar. Por isso, lá está, basta 10 minutos para toda a gente ir buscar, acotovelar-se para tentar chegar à única embalagem de detergente que está na prateleira. Eu estava-me a lembrar de uma coisa do Conan O'Brien quando ele foi a Cuba. Estava lá num supermercado em que em todo um corredor só havia um produto. Eu não me lembro que produto era, mas era um produto e de marca única. E ele a perguntar à funcionária se tinha justamente aquela marca, se por acaso ainda tinha disponível algum, e todo o produto era o mesmo. Eles estão habituados a isso, sim, claro. Sim, portanto... A esquerda que havia armas racionada, aquilo só vai lá com senhas de racionamento. Para os outros, racionada para os outros, normalmente. Para os outros. Mas só para terminar, é muito curioso que uma pessoa... É bom que ela se orgulhe e que diga... Que lembre as pessoas de que o Bloco... Há um erro aqui, o Bloco não foi o único partido à esquerda, o PS também esteve lá metido. Sim, claro. E o PS é que decidiu estas coisas todas. O Bloco apenas se limitou a legitimar tudo o que o PS decidiu, o Dr. Costa decidiu. Mas é bom que ela lembre as pessoas de quem é responsável por estes abusos todos que se passaram durante estes 2 anos, e alguns continuam a ocorrer, como estas questões lá do certificado das vacinas e das limitações de ajuntamentos e disto e daquilo. Portanto, as regras não acabaram, as restrições ainda não acabaram, e o Bloco é um dos responsáveis por isso. Numa altura em que mesmo alguns dos países que praticavam mais aferroadamente o confinamento e aquelas restrições todas, já estão a deixar-se disso, estou-me a lembrar da Austrália e de outros países, e deixaram-se disso porque já veem que não vale a pena e que é melhor deixar a coisa correr. O Bloco ainda continua a orgulhar-se disso, e é natural que o Bloco goste de proibições, a pretexto da pandemia ou de outra coisa qualquer, porque os regimes que eles apreciam normalmente são constituídos e consagrados à base de proibições, portanto, nada de novo, nada de estranho. Aquilo que eu me questiono é para que eleitorado é que essa mensagem foi especificamente. Quer dizer, o Bloco é um parceiro de confiança do PS para tudo o que seja proibir e limitar liberdade. Contem connosco. Não sei se é um bom slogan, um bocadinho longo, mas é um bom slogan. Exato, se esse eleitorado é um grande nicho atualmente. Eu lembro do Bloco, dos primeiros tempos do Bloco, em que era aquele partido mais antissistema, e hoje orgulha-se de ter apoiado todas as coisas, independentemente de ser a favor de umas ou de outras, mas ter dado um apoio crítico a coisas que hoje até quem as propôs acha que foram ridículas, como é que é a história de vedar os bancos de jardim ou proibir a venda de álcool nos supermercados a partir das 8 da noite. Ou a venda de água nos restaurantes mesmo em takeaway. Mesmo ao postigo, livros, ou sim. Só comida em takeaway, mas não Coca-Cola, ou aquela... Não, Coca-Cola percebes que eles têm essa coisa. Coca-Cola, sim, a água suja do imperialismo, não é? Exatamente. Eu imagino aquela velhinha de 80 anos que foi multada à porta de uma pastelaria por estar ali a comer sozinha, assim, sim senhor, muito obrigado, Bloco de Esquerda, por terem permitido aqueles surfistas que foram multados por estarem sozinhos no mar, devem estar muito orgulhosos daquilo que o Bloco de Esquerda fez acriticamente, independentemente das posições que tínhamos sobre as restrições que foram feitas na pandemia. Hoje há um consenso generalizado, mesmo entre aqueles que propuseram, que houve ali medidas que não fizeram sentido nenhum. Carlos, e até há velhinhos da família Mortágua que dão uma escapadela para poder comer em paz, sem ser multados. Se calhar limitava-lhe liberdade. Se calhar sim. Mas eu não sei, acho que o senhor provavelmente comeu no carro e já está tudo resolvido. Já está resolvido. Mas realmente o Bloco, quando apareceu, era realmente um partido antissistema, porque provavelmente na altura em que o Bloco apareceu havia um vislumbre
de nós podermos vir a evoluir para um regime eventualmente mais semelhante com uma democracia liberal da Europa. E provavelmente hoje não é antissistema no sentido em que o sistema evoluiu no sentido em que interessa ao Bloco de Esquerda, ou seja, no sentido em que o Estado... Eu não queria dizer tanto antissistema, desculpa, era mais o partido rebelde. Tinha um sim, certo e nesse toque sentido, de rebeldia sim. que eu acho que toda a gente tem um toque de rebeldia, até sentia algo... sentia algo, quer dizer, havia ali uma certa... Sim, isso na adolescência é normal, rebelde, independentemente da ideologia, era lá algo rebelde. Hoje é o partido dos coninhas, que é, nós apoiamos tudo, nós não dissemos... Carlos, mas é engraçado que isso se nota é uma coisa não só nacional, mas o facto da contracultura, ou da dita contracultura, ou dos irreverentes, ou disso ou daquilo, ter alinhado por completo nesta história da Covid, alinhado ao lado do sistema, é uma coisa curiosa. Eu costumo comprar umas revistas inglesas sobre música pop, para a minha vergonha, mas compro. E Gostas muito dos Duran Duran, não é? Não é esse género, não é esse género não é? de pop. O Bob Dylan, a Johnny Mitchell, aquelas coisas. Tu és um intelectual, exatamente, não me esqueci disso. E essas revistas estão a ostracizar por completo os raríssimos músicos que se manifestaram contra os lockdowns. E contra tipo um Eric Clapton, uma Eric coisa Clapton, assim. o Van Morrison e assim outros nomes, estão a ser maltratados como a lepra, como leprosos, por causa dessas posições. E são revistas, e é que é curioso que continuam a ter, por exemplo, na capa, sei lá, o Jimmy Page dos Led Zeppelin a dizer: passámos 20 anos submersos em cocaína ou em heroína, como se isso fosse um grande feito, e aquelas coisas todas, aquela postura, aquela atitude do rock, isso é transmitido com bravata, não é? Em relação atenção, eu sou viciado em heroína há 47 anos, mas fui-me vacinar, já levei a terceira dose e é bom que todos cumpram as regras. Sim, o distanciamento social é essencial. Ou seja, anularam-se décadas de contracultura para de repente estar tudo no establishment, ao lado do sistema... Achar que ainda são contra a cultura, quando toda a comunicação social, todo o sistema de ensino, todo o sistema político em geral, todo o sistema político está alinhado com... Ele alinhou-se completamente com este discurso. É curioso, era suposto haver uns tipos a favor, uns tipos contra, uma coisa qualquer. Não, o normal hoje, de quem se pretendia passar por rebelde, é alinhar com esta história toda. E o que é estranho... Sim, por um lado, não é obviamente surpresa nenhuma que a esquerda tolere bem os excessos do Estado, não é? Portanto, isso não é surpresa nenhuma. Não. O que é interessante neste caso, no fenómeno que se gerou a partir da pandemia, é que a esquerda passou a tolerar também muito bem os excessos de empresas privadas, os potenciais excessos de empresas privadas, que vieram a reboque das medidas para combater a pandemia, nomeadamente da indústria farmacêutica. Quer dizer, a esquerda sempre foi extremamente, no mínimo, cética em relação ao excesso de poder dessas Pharma, empresas. Não é? Sim. Exatamente, e hoje em dia estão completamente alinhados com os interesses dos Estados e necessariamente bem ou mal, enfim, não estou sequer a querer dar aqui espaço a teorias da conspiração, mas a verdade é que convém haver algum ceticismo em relação à forma como estas coisas são implementadas e ao poder que essas empresas têm. É muito curioso a defesa férrea que uma pessoa do PCP, do Bloco de Esquerda, faz da vacina da Pfizer, por exemplo. Sim, das novas doses da vacina. Uma gigantesca corporação norte-americana, não é? Sim, ainda por cima com um histórico, enfim, no mínimo algo duvidoso em muitos casos. Já nem é por aí, sim, mas é verdade. Sim, mas já nem coloca essa questão, mas enfim, deveria tem um CEO chamado Burla, quer dizer que... É um bocadinho, sim, é um bocadinho, enfim. Não sei se é uma dica, mas quer dizer, isso não suscita a mínima dúvida, não levanta qualquer questão e, portanto, é um dado novo da esquerda, de facto, alinhar com este poder do Estado associado ao poder enorme que estas indústrias ganharam no combate à pandemia. É interessante, não sei. Não deixamos o Carlos falar. Mas vai falar agora. Não tenho muito mais a dizer em relação a isso, que os rebeldes de ontem depois envelhecem e também, e principalmente quando vencem, tornam-se situacionistas, faz parte da... Ficam deprimentes só, ficam adolescentes crescidos.
E faz parte, não é? Deixam de ser rebeldes, quando ganham deixam de ser rebeldes porque passam a ser da situação porque ganharam. Mas o que é estranho, mas isso... Ganharam, quer dizer, ganharam em algumas coisas, noutras simplesmente adaptaram-se e deixam de ser tão rebeldes, depois os rebeldes passam a ser outros. Eu não sou daqueles que acham que ser rebelde é por definição ser bom. Há rebeldes maus, há quem esteja, claro. Há quem tenha uma rebeldia a defender coisas terríveis. Portanto, há aquela história de eu se defender coisas boas vou irritar muita gente, isso é verdade, mas o facto de se irritar muita gente não quer dizer que se defenda coisas boas. Há uma diferença entre estas duas coisas. O que não falta o que não falta são ideias que irritam muita gente e que são péssimas. Portanto não vou alinhar muito com isso, mas concordo em geral. Acho que, independentemente deste assunto ou do outro, que há sempre aquela rebeldia que depois vai para dois lados. Por um lado, parte disso passa a ser o status quo, parte daquilo que era rebeldia antes passa a ser o status quo onde eles estão, e parte da sua rebeldia que não passou a status quo. Eles próprios adaptam-se porque também têm que viver a sua vida e fartam-se e cansam-se e mantêm essa imagem. Sim, desculpa, força. Não, desculpa, exato, mas o caso que é interessante, curioso e deprimente é que querem manter essa imagem, não é? Uma coisa é uma pessoa adaptar-se e há fases da vida provavelmente mais propícias para ser rebeldes. O Bloco não abdicou dessa imagem, dessa tentativa de imagem, não é? Pois, exatamente, o que é bizarro. Eu acho que já abdicaram. Ninguém olha para a Catarina Martins ou para o Francisco Louçã hoje em dia. Eles estão rebelde. Isso eu nunca olhei, isso eu nunca... Não, mas não és tu, é quem olhava para aquilo. Eu, nos anos 80 e 90, olhava-se para o Francisco Louçã e via-se um rebelde. Concordo-se ou não? Via-se. Hoje, olha-se para qualquer pessoa do Bloco de Esquerda e não se vê isso de todo. Não se consegue sentir ali que há alguém rebelde em relação ao sistema. Não se sente isso todo. Acho que a própria estética, eles alteraram a sua própria estética para parecerem mais um partido do regime. Acho que têm perdido por causa disso, em boa parte por causa disso, perdido o partido em termos de crescimento, ganho eles em termos de posições e acesso ao poder. Muito bem. Acho que está totalmente esclarecida esta questão. O camarada da semana foi então a Mariana Mortágua. Nós aproveitamos para agradecer, não à Mariana Mortágua, mas também à Mariana Mortágua pelas estupendas declarações, mas obviamente bastante mais ao Azeite Talismã e aos hotéis Vila Galé, pelo apoio dado ao Comitê Central, e solicitamos aos nossos espectadores e ouvintes que, se quiserem ajudar a manter o Comitê Central independente e livre por muito tempo, podem fazê-lo através do MBWeb para o número 912-480-091, 912-480-091, ou tornando-se patronos do Comitê Central em patreon.com/Comitê Central. Chega ao fim o nosso camarada da semana, nós voltamos já de seguida com a sessão de esclarecimento. Campo Sábio, ninho de raízes escolares, tu que vês fonte em cada socalco vivo, tu que há tanto hospedas a grande ousadia desta pequena árvore, deixando-a crescer escondida, sentindo-a maturar ao sol, lembra-te como no seu fruto abunda um néctar que alumiou dinastias e condados, serviu impérios e califados, nutriu nobres e pastores, saltibancos e trovadores. O nosso ouro líquido, hoje unindo aldeias a metrópoles no elevo de um sabor único. Campo Sábio, a tua bondade, aliada à energia do nosso zelo, constrói uma tradição que é já talismã. Sessão de esclarecimento, espaço em que respondemos às questões dos nossos ouvintes e espectadores, com a nuance de que as nossas respostas são 100% acertadas. Portanto, continuem a enviar-nos as vossas questões para comitecentral21@gmail.com, comitecentral21@gmail.com. A pergunta desta semana é da amiga do Comitê Central, Catarina Hipólito, e pergunta a Catarina: uma vez que o IRS é um imposto tão complexo, com inúmeras deduções e abatimentos, por exemplo, e que se fala tanto da fuga ao pagamento desta obrigação fiscal, por que não acabar com o IRS
e cobrar apenas IVA, um imposto ao qual é mais difícil fugir e cujas taxas podiam ser ajustadas para compensar a perda de receita fiscal de IRS. É a pergunta certa para Alberto Gonçalves, o nosso especialista em fiscalidade e contabilidade e administração e por aí fora. Eu aprecio ser humilhado sistematicamente destas matérias. Eu nunca sei como é que é de lançar estas questões, portanto, peço desculpa, é o que me ocorre. Enviem questões de sociologia, por favor. Não, exatamente, sempre que há questões de sociologia, temos antes a fiscalidade. Mas gostei da parte de acabar com o IRS. Essa parte fixaste, não é? Essa parte da pergunta tendo até simpatia pela ideia. Pronto, a ideia da Catarina, e eu penso que isto é uma questão debatida com bastante ênfase e interesse no mundo académico, mas o nosso especialista nesse assunto já nos confirmará ou não esta minha ideia, uma eventual reestruturação do sistema de impostos, uma vez que de facto há tantos problemas aparentemente em torno da cobrança de impostos sobre o rendimento. Não haveria mecanismos mais simples de conseguir obter a mesma receita fiscal por outras vias e até eventualmente estimulando mais o trabalho, não tributando os impostos sobre o rendimento? O Carlos já vai responder isto a sério. Deixa-me só dizer uma coisa. Há problemas na cobrança? Eu não sei se há problemas na cobrança. Não sei se há, não sei. E não sei se o objetivo deveria ser assegurar uma certa receita fiscal, um certo padrão mínimo de receita fiscal. Estás a ver como tu percebes imenso deste assunto, já não estás percebo imenso, mas sou contribuinte. Pois eu sei. E como contribuinte... És sensível a essa questão. Sou sensível que as pessoas achem que uma colheita fiscal elevada que é positiva... por princípio... digamos uma colheita fiscal, vamos admitir que tem que haver uma colheita fiscal. Alguma tem que haver, okay? Evidente. Certo, mas... exatamente, sim. Qual a melhor forma de conseguir essa colheita fiscal? E se não haverá outras formas mais eficazes e mais... Em vez de perguntar ao Carlos, era perguntarmos ao Rui Tavares ou assim... Pois, se bem que eu desconfio formas de desmifrar, não é? Desmifrar as pessoas, ele tem muitas. Tem muitas. É possível que sim. Infelizmente, Rui Tavares não aceitou o nosso convite para estar, por acaso não convidámos. Talvez só porque não tínhamos convidado. Mas Carlos, queres dar resposta a isto? Há resposta para isto? Eu confesso que é uma ideia que gostava de investigar um pouco mais. Já tenho visto alguns artigos sobre essa ideia e parece-me interessante, não exatamente pelos motivos que a leitora falou, que a leitora, desculpa, não é a leitora, a nossa ouvinte falou, mas pelo facto, primeiro, de haver uma certa simplificação, de haver um incentivo à criação de rendimento a partir da altura em que não temos um imposto sobre o rendimento, há ali um incentivo à criação, ao trabalho, aos aumentos dos salários, e que eu até diria que se calhar o primeiro imposto que podia ser compensado, ou se quiséssemos uma neutralidade fiscal, se calhar aquele que valeria a pena logo era o IRC. Portanto, o IRC, que é uma receita bastante pequena, nenhuma empresa quer vir para cá com o peso do IRC que nós temos, portanto, as receitas de IRC são relativamente baixas em Portugal e seriam facilmente substituíveis pelo IVA, que já é, de certa forma, ao contrário do que as pessoas pensam, um imposto sobre as empresas, um imposto sobre os lucros das empresas. Acho que o próprio nome do imposto sobre o valor acrescentado, quem acrescenta valor é na produção, não é depois quem compra, não são os clientes que depois acrescentam valor. Tanto é assim que, normalmente, quem anda a fazer lobbying para descer as taxas de IVA não são os consumidores, mas são as empresas que vendem esses produtos, nomeadamente o IVA da restauração. Quem andou a pedi-lo foram as pessoas da restauração, não foram os clientes da restauração, porque é efetivamente um imposto já sobre aquilo que é acrescentado, poder substituir facilmente e assim atrair empresas que queiram exportar, porque na exportação não se paga IVA, paga-se IRC sobre os lucros da exportação, mas não se paga IVA. Podia-se resolver esse problema do país, o problema de competitividade fiscal que o país tem para atrair novos negócios e ao mesmo tempo melhorar o saldo da balança comercial. Também não acharia... Mas não é muito especialista sobre o assunto. Eu assinalo que tu começaste por dizer que tenho de estudar melhor isto, porque não sei muito bem, mas... Sim, okay. Isto é o tu não saber muito bem, ok. Não, há prós e contras e há que fazer sempre cálculos, porque depois há outra questão que dizem que é difícil fugir ao IVA. Isso é verdade.
quando estamos a falar de consumo interno. Mas depois nós não viemos assim tão longe de Espanha, não viemos assim tão longe de outros países, é sempre à medida que o IVA aumenta, como acontece com todos os impostos, a rentabilidade de tentar fugir vai aumentando. Nós hoje, só quem vive ali a 20 ou 30 km da fronteira de Espanha é que lá vai meter gasóleo, mas se amanhã o imposto sobre os combustíveis subisse em 500%, até quem vive no Porto ia lá. Mas dinamiza-se o interior, porque pelo menos tem que se passar muito pelo interior, não é? Exatamente, se calhar passa por aí também a solução. E com a questão do IVA era um pouco a mesma coisa. Nós hoje não vamos à Espanha ou não fazemos tantas compras informais dos nossos amigos lá fora, mas eu vivi em países em que isso acontecia, quer dizer, estava no... eu lembro quando trabalhei nas Filipinas, que havia um enorme contrabando entre as Filipinas e Singapura. Carlos já trabalhou em cerca de 70% dos países exóticos da Terra. Não, era Singapura. Que eu trabalhava lá e depois normalmente, como estava baseado em Singapura na altura, ia para Singapura quase todas as semanas e pediam-me sempre para trazer coisas, perfumes, porque eram muito mais baratos. Isto hoje não acontece, quer dizer, ninguém pede a um imigrante em Londres ou assim que traga coisas, mas podia acontecer com um IVA de 40%, que era se calhar aquilo que era preciso para compensar as perdas do IRS, ou algo perto disso. Carlos, mas também o IVA poderia eventualmente ter mais taxas, algumas mais altas, necessariamente. A questão é que, de facto, simplificaria brutalmente o regime de cobrança de impostos, não é? Eu confesso que simpatizo bastante com a ideia, porque aboliríamos imediatamente um conjunto de obrigações que hoje as pessoas têm, deixavam de ter, de multas, de complicações, e de peso burocrático para gerir isto tudo, não é? Exatamente. E todos os custos de cumprimento e os receios de incumprimento, porque ainda hoje há muitas pessoas, incluindo eu, que apesar de tudo conheço mais ou menos o nosso sistema fiscal. Estamos sempre em pânico de receber alguma carta porque uma pessoa se esqueceu de preencher o campo 17. Uma ou duas multas. Sim. E eu acho que até conheço mais ou menos o nosso sistema fiscal. Aliás, estava aqui a pensar e olhar aqui para a data a ver se já é a altura de pagar o IVA. Confirma-se. Estou a brincar, estava mesmo aqui a olhar para a data. Sim. Será? Porque o último trimestre é 20 de fevereiro, Carlos. Não sei se é mensal, se é trimestral o teu, mas pronto. Mas isto para dizer que o IVA também acaba por ser, substituindo eventualmente um imposto como o IRS, o IVA é um imposto sobre o consumo e necessariamente sobre o rendimento, também sobre o rendimento como consumo presente ou como consumo. Os trabalhadores independentes pagam IVA e é sobre o seu trabalho, portanto é também um imposto sobre o trabalho, é um imposto sobre o consumo. O IVA reflete aquilo que, teoricamente, eu tenho muita dificuldade de explicar isso e hoje não vou fazê-lo certamente, que é no longo prazo, todos os impostos recaem sobre tudo. O IRC, no longo prazo, recai sobre os salários, recai sobre os preços no consumo. É muito difícil de explicar, mas é isso que acontece. Nós, pelo menos, Alberto, ele depois vai guardar. A nós. Temos 1, 2, 3... É a conta em que ele nos tem. Desculpa? Isso, agora não vou explicar, porque realmente... Não, porque nunca consigo explicar, porque é 2 horas e é uma coisa muito difícil de explicar. Ok, mas fica lançado o repto para um especial de 2 horas do Comitê Central nestes dias, só a explicar. Sabes que eu ontem estive num podcast do Expresso em que falei novamente nesta questão e depois ao fim de 5 minutos a tentar arranjar um argumento, se calhar também, e aqui tenho que o admitir, qualquer pessoa que não consiga explicar algo em 5 minutos é porque não tem aquilo suficientemente estruturado. Interiorizado, achas? Eu não o tenho suficientemente estruturado para conseguir explicar isso. Mas é algo complicado de explicar, mas efetivamente no longo prazo todos os impostos são sobre tudo. Ou seja, se diminuirmos o IRS amanhã, aumentaríamos salários, portanto quem recebe salário seria o imediatamente beneficiado, mas no longo prazo aquilo diluía-se numa descida de preços, num aumento de lucros, diluía-se tudo, o mesmo com o IRC, o mesmo com o IVA. Portanto, dessa perspectiva, pode fazer muito mais sentido só ter um imposto do que estar a multiplicar impostos. Claro. Em relação à questão dos 5 minutos, eu estava-me a lembrar de um professor de Química que tive no 12º ano, que demorou quase 2 horas a explicar muito pela rama, a desenvolver os cálculos necessários para chegar ao princípio de incerteza do Heisenberg,
E não podia ser mais sucinto do que aquilo. Claro, ninguém percebeu nada na mesma, mas ficámos a olhar tudo para aquilo. Mas o homem lá encheu 2 quadros completos com os números muito pequeninos, com os cálculos todos. Dito isto, eu faço as minhas compras em Espanha, sempre posso. Eu sei que foi um salto, eu faço as minhas compras todas. É o corolário, normalmente, o professor também provavelmente pôs lá, corolário disto tudo. Não, isto eu faço as minhas compras em Espanha. Agora, meio a sério, se a fiscalidade de um país não é agradável, as pessoas fogem. Tal como as empresas não... A ideia de haver países não vem para também cá, um bocadinho essas, e Estados independentes dentro de países, acaba por ser um bocadinho essa. E mesmo a Espanha, que não é um exemplo assim, formidável, mas por comparação é preferível. E eu, como na minha vida estou parte do tempo junto na fronteira mesmo, praticamente, faço tudo o que posso. Faz assalto, a tua vida a assalto. Faço a minha vida a assalto, desde roupa, combustíveis, essas coisas, e faço em Espanha, porque é preferível. Muito bem. E se isso vale para um pelintra qualquer, vale para as empresas que obviamente não se vão plantar cá, não é? Vão para aquele país que o Carlos gosta, que eu também gosto, que é a Irlanda, por exemplo. Ou para a Holanda, que tem uma estabilidade fiscal, visível, não é? Mas não tem esta luz tão bonita que nós temos. E a gastronomia. E a gastronomia, que é de facto o marisco, é fresquinho e tal. Na Irlanda não é fabulosa, não. Pois não é. Bom, o Comitê Central vai ficar por aqui, mas vai ficar por aqui não sem antes nós agradecermos de novo ao Azeite Talismã e aos Hotéis Vila Galé pelo apoio inestimável que nos dão. E também aos nossos ouvintes e espectadores, obviamente, e os nossos ouvintes e espectadores podem continuar a dar-nos esse apoio, que nós muito agradecemos. Podem fazê-lo através do MBWay para o número 912-480-091, 912-480-091, ou podem tornar-se patronos do Comitê Central em patreon.com/Comitê Central. Não vamos embora sem antes lembrarmos que o Comitê Central estreia todas as quintas-feiras, às 21 horas, em exclusivo e em simultâneo no canal de Facebook do Comitê Central e no canal de YouTube do Comitê Central. Portanto, YouTube, Facebook, em simultâneo, em exclusivo, quintas-feiras, 21 horas. E estamos também em todas as plataformas não de Spotify, também no Spotify, no Google Podcast e em Apple Podcast, todas as plataformas de podcast, assim é que é. E chegados aqui, se calhar ainda consegue ir ver um bocadinho do debate entre António Costa e Rui Rio, mas obviamente depois disto será deprimente. Nós despedimos-nos aqui e voltamos para a próxima semana, na quinta-feira às 21 horas. Uma boa noite e até lá. Obrigado. Boa noite.